11h41. Agora eu estou recebendo a visita aqui na Boca do Povo do Maicon Werner, diretor criativo do projeto Museu Interativo Brasil-Alemanha. A gente vai falar sobre a instalação e os objetivos desse museu. Obrigado, Maicon, pela visita. Bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos os ouvintes da Itaberá Bandeirantes. Obrigado pelo convite. O que o visitante pode esperar desse espaço? Conte pra gente como é esse museu interativo. Então, Jorge, as pessoas estão acostumadas, quando elas vão num museu, ao conceito de museu que a gente chama de contemplativo, né? Que é aquele museu que você vai para ver. Inclusive, você, até certo ponto, é até desencorajado a tocar, a interagir com a exposição, até por uma questão de segurança, pelo perfil daquilo que está exposto. A gente tem uma abordagem um pouco diferente. O nosso objetivo é que as pessoas possam, sim, fazer parte. E essa é a característica principal de um museu interativo, né? Você pode interagir com a exposição, seja de maneira eletrônica, seja de maneira analógica. A gente quer que as pessoas, fazendo parte disso, se sintam mais envolvidas com o conhecimento, se sintam entretidas, né? Um dos grandes objetivos é fazer esse casamento entre conhecimento e entretenimento. Então essa é a grande pegada de um museu interativo, que permite que você possa absorver o conhecimento. Eu acho que isso é uma grande tendência hoje em dia em todos os processos culturais, educacionais, né? Fazer com que as pessoas se sintam envolvidas, se divirtam com aquilo e saiam daquele espaço buscando conhecer mais, conhecendo um pouco mais sobre alguma coisa e permitindo que elas explorem um pouco mais essa cultura alemã, que é muito forte aqui na nossa região, em Pomerode nem se fala, né? Então esse museu vai trazer muita interação para quem for visitar ele, ao mesmo tempo em que também mantém a tradição daquelas peças que são expostas. Não, justamente, a gente começa contando uma história e conversando com o nosso público sobre o processo. Aqui na nossa região, o aspecto da germanicidade é muito forte, né? É uma região de colonização alemã. A própria colonização alemã no Brasil está prestes a completar 200 anos no ano que vem, pelo menos a data oficialmente entendida como chegada dos primeiros imigrantes, que inclusive antecedem a chegada e a formação da colônia Blumenau e depois em Pomerode. Mas isso é muito comum aqui no nosso dia a dia, né? Seja no sobrenome das pessoas, seja na manutenção do idioma alemão em algumas famílias, né? Você é Thais, tem origem um pouquinho germânica, talvez austríaca, eu sou Werner e tenho cabelo escuro, então não sou alemão de origem daquele 100%, mas tenho no meu sobrenome. E as pessoas acabam convivendo, até aqueles que adotaram a nossa região de coração, se mudaram para cá, acabam se inserindo dentro dessa cultura, né? Seja nas nossas cafeterias, seja nas nossas festas, a gastronomia, a cultura, a música, isso é muito forte. E o objetivo do museu, ele é justamente apresentar para as pessoas um pouco mais daquilo que a gente se acostumou a entender sobre cultura. E é importante a gente fazer essa ressalva, né, que a nossa cultura ela é uma cultura genuinamente brasileira. A gente está aí nas portas do carnaval para reforçar isso, mas é uma cultura brasileira de origem alemã. A gente não está exaltando a cultura alemã, a gente está exaltando a cultura que foi construída, a cultura de identidade brasileira, a partir da construção migratória, a partir do relacionamento desse perfil histórico. Então a gente quer mostrar para as pessoas que isso vai muito mais do que a gente está acostumado nas nossas festas, na nossa gastronomia, no nosso shopping. Então o objetivo desse museu, o objetivo desse espaço é justamente mostrar para o nosso visitante como se construiu coisas, como essa relação binacional ela é forte. Então a gente vai falar um pouquinho sim sobre a nossa região de imigração, sobre o processo de imigração, as nossas colônias, mas a gente quer mostrar também como que a relação entre os dois países aconteceu na indústria, nas artes plásticas, na culinária, obviamente, na construção de um relacionamento entre os dois países, questionando as pessoas e mostrando algumas questões que elas até então não sabiam. Então é verdade, a gente vai falar sobre aspectos importantes da nossa imigração, mas a gente quer também trazer curiosidades e indicadores, seja sociais, seja econômico, mostrar para a pessoa uma Alemanha que às vezes ela nem conhece.
porque a gente está muito acostumado com aquela Alemanha tradicional, aquela Alemanha da casinha em chaimel, o traje típico, e isso é um pedaço da Alemanha. E falando da Alemanha contemporânea, a Alemanha moderna, a Alemanha que é forte na indústria, que é forte na exportação, que é uma das maiores economias do mundo, a pessoa vai poder também conhecer um pouco mais sobre isso, porque esses laços são muito fortes, né? A gente tem isso muito forte dentro da gente. Não por menos o museu está em Pomerode, que carrega consigo há muito tempo aquele mote que todos já devem conhecer, que é a cidade mais alemã do Brasil. Então a gente quer contar essa história, mas expandir o horizonte das pessoas para que elas possam conhecer um pouquinho mais de tudo. Quando a gente fala em interatividade, né, um espaço, museu interativo, o que isso muda no conceito de museu? Muda justamente nesse aspecto de poder fazer parte, né? E a pessoa que está nos ouvindo hoje, o nosso ouvinte, ele pode pensar que a interatividade ela é essencialmente um celular ou um computador, né? E eu lhe digo que é também. E o nosso objetivo aqui não é deixar a pessoa presa à visualização de telas. Pelo contrário, a gente quer que as famílias, e o nosso grande público que a gente quer receber ali são as famílias, é o público mais jovem, que a criança possa estar junto com seus pais e possam aprender uma coisa nova, descobrir uma coisa nova. A gente quer oportunizar justamente isso. Então a gente vai ter sim instalações modernas, instalações interativas com telas sensíveis ao toque, estratégias de gamificação. A gente vai ter jogos lá dentro que as pessoas vão poder jogar, apertar o botão e descobrir qual é a resposta. A gente vai ter óculos de realidade virtual, mas a gente também vai ter interações analógicas, interações físicas, na sua concepção mais básica. A gente vai convidar o nosso público a abrir portinhas e gavetinhas e descobrir coisas e descobrir a relação entre esses países. E é esse nosso grande objetivo, né? Que a pessoa saia do nosso empreendimento aprendendo sobre invenções que estão no seu dia a dia e que fizeram parte dessa relação entre os dois países, que são fruto dessa relação entre os dois países, aspectos arquitetônicos, aspectos culturais, indicadores econômicos, financeiros, indicadores sociais, enfim, trazer esse aspecto de curiosidade, de que a pessoa talvez não vive isso no dia a dia, ela sabe, eu vivo numa região que tem origem na Alemanha, mas que Alemanha é essa? Em que contexto? Onde? Como que isso aconteceu? Como que isso se deu? Esse é um dos nossos objetivos e é isso que a gente espera que as pessoas possam aprender e absorver esse conhecimento de outra maneira. Não é um lugar que ela vai só lá para ler aquilo na parede. Ela vai ler aquilo na parede, mas ela vai botar a mão naquilo, vai interagir, vai escolher a informação que ela quer consumir e vai sair absorvendo ainda mais dentro desse aspecto. Onde o museu vai ser instalado? O museu está em Pomerode, né? Como eu comentei agora há pouco, cidade que é conhecida por ser a cidade mais alemã do Brasil. No centro de Pomerode, a Prefeitura de Pomerode está prestes a concluir uma obra que fica anexa ao nosso empreendimento, que é o primeiro trecho do Parque Municipal do Rio do Testo. Então, quem conhece Pomerode sabe ali onde fica o Centrinho, onde, inclusive, amanhã começa mais uma edição da Osterfest. É naquela região, na região do Centro Cultural, onde tem a cervejaria, onde tem as grandes cafeterias, as docerias, onde as pessoas costumam deixar o carro e caminhar para curtir a cidade, né? Logo ali a gente já vai estar instalado, com previsão de inauguração ainda nesse primeiro semestre. Nesse primeiro semestre ainda deve ser inaugurado. Seguramente nesse primeiro semestre a gente Como vai é que poder estão convidar. lá os encaminhamentos para a abertura? A gente está agora na parte de instalações internas, concluindo a parte de mobiliário, de testes de tecnologia, de testes de fluxo. A expectativa é, ao longo dos próximos meses, já abrir de maneira gradativa para conseguir atender bem o nosso público, mas seguramente dentro do primeiro semestre está 100% aberto para receber todos os nossos visitantes. Até porque, por ser diferenciado, ter essa interatividade requer todos os detalhes mais específicos, né? Muitos detalhes, muito entendimento de como lidar com o público, né? Porque é um fluxo diferente e até certo ponto aqui na nossa região é uma atração nova, né? Então muita coisa tem que ser dimensionada para conseguir garantir o conforto do público, garantir que as pessoas não fiquem ou pouco tempo, ou muito tempo na fila, ou esperando, consigam entender, porque quando a gente fala de tecnologia, tudo tem que ser muito simples, tudo tem que ser muito entendível de maneira simplificada, para garantir que a pessoa possa ter a melhor experiência, né? E é justamente esse fluxo, esse entendimento, essa jornada de consumo que a gente está testando agora para garantir que as pessoas consigam fazer a sua visita da melhor maneira possível. Como é que surgiu essa ideia, essa intenção de se montar um museu interativo e por que justamente, né, Brasil-Alemanha?
para atender um aspecto que a gente já, dentro do grupo de investidores que estão suportando esse empreendimento, a gente já vive turismo, já conhece turismo há bastante tempo. Então a gente queria ampliar um mix, né? Oferecer para a cidade de Pomerode a perspectiva de crescimento econômico, de fortalecimento do seu turismo, oferecendo uma atração, oferecendo um empreendimento que complementasse. Eu acho que é importante, dentro de uma estratégia de desenvolvimento turístico, isso para todas as nossas cidades que vislumbram um fortalecimento e o crescimento econômico dessa atividade, que você tenha uma complementariedade de mix positiva. Para qual o principal objetivo? Atrair o teu turista e reter ele aqui pelo maior tempo possível. E a gente conseguiu casar isso a partir de uma estratégia de um assunto que nós conhecemos e vimos bastante potencial, que é essa pré-concepção da relação Brasil-Alemanha, que é uma construção muito amarrada com aquilo que a gente tem nas nossas festas germânicas, nos nossos clubes de cassitiro, na nossa gastronomia, na nossa bebida. Nós olhamos para isso e vimos, poxa, dá para ir além. Dá para oferecer algo a mais. Dá para mostrar para as pessoas que essa relação ela é maior. Que mais coisa foi construída em relação a isso. Que mais coisa existe hoje. Que a Alemanha contemporânea é uma Alemanha diferente. Que a nossa cultura não é uma cultura alemã. A gente cai nessa pegadinha de chamar a nossa cultura alemã. Não, é uma cultura brasileira de origem alemã. E a gente quer mostrar isso para as pessoas, como que isso foi construído, como que essa escadinha foi construída. E a partir disso se surgiu essa oportunidade de atacar um mercado, de estar dentro de um mercado que consegue juntar entretenimento com conhecimento, dentro de uma das principais regiões no Brasil, quando a gente fala de histórico, de imigração, de colônia alemã, a região de Pomerode, toda a nossa região aqui do Vale Europeu, como ela é reconhecida pelo estado de Santa Catarina, é muito forte, é um potencial interessante de contar essa história e convidar as pessoas aqui. E mais do que isso, assim, oferecer um empreendimento, oferecer uma atração que surpreenda as pessoas. Esse é o nosso grande objetivo. Né? Se a pessoa puder sair do nosso empreendimento com uma coceirinha na cabeça, convidada a procurar alguma coisa nova, sabendo que conheceu alguma coisa nova, alguma coisa que estava ali esse tempo todo, que ninguém está redescobrindo a roda, mas que mostrou isso para ela e deu um outro olhar para aquilo, eu acho que a gente junta duas atividades importantes, que é o desenvolvimento econômico, é importante, a gente precisa disso, mas ao mesmo tempo ampliar a consciência social, fazer as pessoas entenderem mais onde é que elas estão e como que elas estão inseridas. Esse foi o nosso grande fator motivador, a nossa mola propulsora para investir nesse empreendimento. Certo, você falou do conhecimento turístico, né? Esse grupo que está montando esse museu já tem outros empreendimentos? Empreendimentos não, mas a gente já atua na área do turismo, na área de outros empreendimentos dentro do segmento já há bastante tempo. Eu já atuo dentro do trade turístico na parte de comunicação dos eventos em Pomerode há bastante tempo. Tivemos já uma atuação dentro de outros players do mercado. Então a gente já tem uma vivência do dia a dia pomerodense, do dia a dia regional aqui do nosso Vale Europeu como um todo. Inclusive o próprio projeto do Museu Interativo, ele foi contemplado pelo Inovatur, que é um prêmio do governo do estado, da Santur, aqui em Santa Catarina, que premia as empresas mais inovadoras que oferecem soluções inovadoras para o turismo. E nessa edição 2022-2023, na região do Vale Europeu, o museu foi o único contemplado, que teve uma premiação em dinheiro e também uma série de acompanhamentos da Santur, e de treinamentos e de relacionamento para premiar justamente as iniciativas inovadoras que se propõem a oferecer um olhar mais moderno, um olhar diferenciado acerca do produto turístico, né? Então, assim, essa nossa vivência cotidiana nos permitiu entender uma maneira e encontrar uma maneira diferente de apresentar a relação do turismo com a nossa região. E com esse conhecimento que você tem aí do turismo da região, o que dá para prever para 2023, né? Vocês que fazem esse acompanhamento, né, estão de olho também nos investimentos que acontecem em toda a região. Pomerode já cresceu muito no que se refere a turismo. Tem uma programação de Páscoa que começa amanhã, que é uma das mais fortes do estado e do país. Seguramente. Né, que chama muito a atenção. Dá para crescer ainda mais? Dá para expandir? Onde é que a gente precisa evoluir? Eu acho que dá, seguramente dá. A gente precisa seguir fortalecendo o nosso pensamento do turismo como um agente de desenvolvimento. O potencial da nossa região é gigantesco. Pomerode, como tu mesmo citastes, ganhou inúmeros empreendimentos no passado recente. O nosso é mais um deles e eu tenho certeza que não vai parar por aí.
Blumenau também está sendo mapeada por inúmeros investidores. Eu acho que é importante que tudo caminhe em sintonia. A iniciativa privada como grande fator de propulsão do desenvolvimento, o poder público desregulamentando onde puder desregulamentar, facilitando o acesso e a liberação de projetos e, principalmente, o entendimento da nossa comunidade. É importante a comunidade entender que o turismo, embora pareça uma atividade que o turista vem, atrapalha a nossa vida e vai embora, a comunidade tem que entender a força do turismo na nossa economia, né, que o turismo qualificado não é um turismo predatório, não é um turismo que só vem assim sem compromisso, que o turismo impacta diretamente inúmeros pontos de contato da nossa economia. E vislumbrando um cenário para 2023, especificamente para a região de Pomerode e talvez até de Blumenau, eu vejo um cenário bastante positivo, Jorge. Eu vejo que a gente ainda vive um momento de ressaca da pandemia, acho que tem muita gente ainda buscando viajar. O cenário econômico deve seguir favorecendo os destinos domésticos, as pessoas devem buscar ainda mais destinos no Brasil. E se a gente conseguir fazer o nosso trabalho, fazer o dever de casa, oferecer para os nossos visitantes um ambiente que consiga atendê-lo, que consiga oferecer diferenciação, aquilo que eu comentei, ampliar o mix, permitir que a pessoa possa vir e entender a nossa região. Eu acho que já existe um esforço do poder público nesse sentido, de ver a nossa região como uma macro-região realmente. O cara vem para Blumenau, o cara vai para Pomerode, mas ele pode ir até além. Ele pode ir para os nossos parques aquáticos ali na região de Gaspar. A gente está agora no verão. A gente consegue fechar um ciclo com muita atração para muita família. A nossa macro-região ela consegue ter um atrativo muito forte nesse sentido. Então ele consegue ter um turismo de experiência, ele consegue ter um turismo de aventura, ele consegue ter um turismo familiar. A região é muito forte para isso e eu vejo com bons olhos. Eu acredito que a gente vai ter um ano de 2023 bem positivo nesse sentido. Precisamos de ações conjuntas, né, aqui no Vale Europeu, né, de uma união desses municípios, né? E um roteiro, quem sabe, para o Vale, né? Exatamente. O que vai motivar, por exemplo, um casal com 2 filhos entrar num avião lá em Brasília e pousar aqui em Navegantes, além de ir para o Beto Carreiro? A gente precisa oferecer alguma coisa de complementariedade e que ele consiga sair dentro daquele nosso eixo, não só vem para a região em outubro ou em abril e março por causa da Páscoa em Pomerode. Quando a gente consegue formatar um mix forte, quando a gente consegue entender a nossa região com as potencialidades que ela tem, as complementariedades, a gente tem de tudo aqui, né, Jorge? A gente tem rota para quem quer pedalar, a gente tem para quem quer pegar piscina com a família, quem quer aprender, quem quer fazer cerveja. Tem muita potencialidade, tem muita coisa que dá para ser trabalhado e o coletivo é um dos focos principais que eu acredito que podem oportunizar essa cadeia de valor. Precisamos avançar nesse sentido. Mais do que nunca. Do conjunto, né? Da união. Com certeza. A união vai fazer a força do turismo aqui na nossa região, com certeza. Maicon, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Jorge. Obrigado. Eu conversei aqui com Maicon Werner, diretor criativo do projeto Museu Interativo Brasil e Alemanha. Vai ser inaugurado lá em Pomerode ainda nesse primeiro semestre, uma novidade aí nessa questão de museu que promete muito.